Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a palavra que o Senhor colocou em meu coração se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que vai nos dizer assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Essa palavra aqui é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo aqui foi dito pelo próprio Jesus Cristo e faz parte do Sermão da Montanha. Lá no capítulo 5 de Mateus, quando a gente voltar um pouquinho, nós vamos ver o Senhor Jesus falando com seus discípulos sobre vários temas muito importantes. E no capítulo 5, lá no seu início, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que choram, pois eles serão consolados. E depois o Senhor vai falar sobre vários temas, e um deles também que é bem interessante é sobre a porta estreita e a porta larga, que é onde o Senhor vai dizer que larga é a porta que leva à destruição e apertada é a porta que leva ao caminho da vida eterna. Mas poucos são os que passam por ela, porque as pessoas querem escolher a porta larga. As pessoas querem escolher, a parte mais fácil da vida, querem viver a vida segundo as suas próprias concupiscências, achando que a vida ela tem que ser seguida da melhor forma. O que importa é ser feliz. É isso que o mundo tem pregado hoje em dia, mas não é o que Jesus vem dizer. E um dos temas também interessante é as preocupações da vida, que é quando Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, não precisa vocês ficarem preocupados com o que vocês vão comer amanhã, com o que vocês vão vestir, porque assim como eu cuido dos pássaros, eu cuido do lírio dos campos, muito mais o Senhor ele cuidará da gente, que somos seres humanos. Então não é pra gente ficar preocupado, porque do amanhã o Senhor tem cuidado para nós. O Senhor vai falar também sobre a oração, a importância da oração, e a oração em secreto, que é quando ele diz: olha, quando vocês forem falar com o Pai, não precisa vocês ficarem como os hipócritas, falando alto nas ruas, nas sinagogas, para mostrar que vocês sabem orar, que vocês são alguma coisa. O Senhor vai dizer: olha, vai pro seu quarto, fecha a porta e fala ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que está em secreto, ele te responderá. Então são vários temas que eu acho muito interessantes, mas para esse vídeo de hoje eu separei o do capítulo 7. E esse versículo que nós lemos aqui no início, ele já é o finalzinho desse sermão. O Senhor Jesus começa falando no capítulo 5 e finaliza no capítulo 7. Então aqui o Senhor vai dizer, depois de falar sobre vários temas, o Senhor vai dizer: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica e obedece, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram sobre aquela casa ventos, tempestades, veio a chuva e aquela casa não foi abalada. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. E vieram também sobre essa casa as chuvas, tempestades, os ventos, e aquela casa foi ao chão. Facilmente aquela casa foi ao chão, porque estava alicerçada sobre a areia. E aqui é muito interessante, talvez assim falando a grosso modo a gente não consegue entender, mas trazendo para o âmbito espiritual, nós entendemos que nós somos casa e morada do Espírito Santo. Então eu sendo casa, você sendo casa, é muito importante a gente saber onde a nossa casa, onde a nossa vida está sendo alicerçada. Será que a minha vida está sendo alicerçada em pessoas? Será que se hoje eu sigo a Cristo, se hoje eu tenho uma comunhão com Deus, é por conta de pessoas estarem me chamando, me convidando? E então minha casa não está muito bem alicerçada, é algo a se analisar. Porque quando nós entendemos o real propósito de quem nos chamou, para o que o Senhor nos chamou, a nossa casa começa sendo alicerçada na rocha. Porque vai vir tempestade, vai vir chuvas, e quando a gente fala de chuva, de tempestade, é em todas as áreas da nossa vida para nos tentar paralisar, nos tentar fazer afastar da presença do Senhor. Mas se estivermos com as nossas vidas verdadeiramente alicerçadas em Jesus, na palavra, na Bíblia, nós não seremos abalados. Mas nós vemos aí muitas pessoas que eram cristãos e hoje estão afastadas, estão vivendo as suas vidas em caminhos errados, e alguns podem até dizer: eu era cristão, mas eu não me sentia feliz, eu me sentia escravizada, eu me sentia preso, aprisionado. Porque aquela pessoa, quando estava na igreja, quando estava na presença, ela não entendeu o real motivo pelo que ela estava ali. Então, quando veio a tempestade, veio um momento difícil, veio o desânimo, aquela pessoa facilmente foi afastada da igreja, porque não estava alicerçada verdadeiramente em Cristo. E falar sobre isso é muito complexo, porque vocês podem dizer: mas hoje tem pastores, tem missionários, tantas pessoas assim, vamos dizer assim, grandes, na obra, que hoje estão afastadas.
E como assim eu tô dizendo que essa pessoa não estava, naquela época que estava na igreja, com a sua vida alicerçada? Mas a verdade é que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o Espírito Santo entra verdadeiramente em nossos corações, que nós permitimos a transformação de Deus, algo dentro de nós é transformado. Porém, como casa, uma casa em si, falando de uma casa física, essa casa, por dentro, ela sempre tem algo. Ela nunca vai ficar vazia. Então, nós somos essa casa. Mas no momento que nós deixamos a nossa casa vazia, ou seja, estamos na igreja, mas não estamos firmes, não estamos orando, não estamos consagrando, o inimigo, que uma vez talvez já atuou nessa casa, ele vai tentar novamente destruir. E é aí que nós somos facilmente abalados. Por isso que é importante nos mantermos alicerçados, não na igreja, porque a igreja em si, ela não consegue alicerçar ninguém. Quem nos alicerça, quem nos dá firmeza, quem nos ensina verdadeiramente o caminho é Jesus Cristo. E através da igreja, porque ali nós estaremos em comunhão com Cristo, com os irmãos, nós conseguiremos ser mais cheios dessa presença, conseguiremos sair de lá renovados e com mais força para prosseguir. Por isso que a igreja também ela é muito importante. Mas ela não pode ser o alicerce da minha vida. Porque no momento que acontecer alguma coisa na igreja, alguém pecar ali, ou o próprio dirigente daquele ministério fizer alguma coisa que não me agrada, eu vou sair. Então, a igreja em si, física, ela não pode ser o alicerce da minha vida. Verdadeiramente tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra, tem que ser o que Jesus disse e o que ele nos ensina. Por isso que nós vemos muitas pessoas. Porque talvez essa casa estava vazia. E no momento que ela ficou vazia, o inimigo veio e plantou no coração dela coisas ruins. E ela deu lugar à carne. Nisso ela pecou, nisso ela caiu. Então, verdadeiramente, no meu pensamento e pelo que eu conheço da palavra, aquela pessoa ela não teve um real encontro com Deus. Porque é impossível uma pessoa que verdadeiramente teve encontro com Cristo cair em alguma tentação, a não ser se a sua casa estiver vazia. Que é o caso de muitas pessoas que nós vemos hoje. E muitos até se dizem ateus, né? Não creem mais em Deus. E isso é impossível, uma pessoa crer em Deus e, de repente, passar a não crer mais. Mas, resumindo essa palavra, o Senhor Jesus ele vem nos trazer o despertamento sobre a importância da nossa vida estar alicerçada nele, na palavra dele, no que ele nos diz. E se nós estamos fazendo isso, estamos seguindo a Cristo pelo que ele nos diz, pelo que ele nos ensina e pelo que ele fez por nós, nós estamos sendo semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ventos e tempestades vão vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, enquanto nós vivermos. Isso é normal e isso é a vida. Nós teremos muitas tempestades para enfrentar, mas se estivermos alicerçados, nada vai nos abalar. Não tem um luto, não tem uma perca, não tem um desemprego, nada pode nos fazer afastar, como diz a palavra, né? Nada pode nos afastar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem as dores, nada pode nos afastar dele, a não ser nós mesmos com as nossas escolhas. Mas que nós viemos através dessa palavra guardar em nosso coração e queremos ser semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, um homem prudente e não um homem insensato, que foi seguindo a Cristo, firmando a sua casa em areia e vindo a tempestade, foi ao chão. E foi grande a sua queda. Grande é a queda daqueles que estão seguindo a Cristo, mas as suas casas não estão alicerçadas nele. Grande é a queda. E muitas pessoas olham e vão dizer, olha, mas era um missionário, era um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então grande é a queda daquela casa quando não está sendo alicerçada em Cristo. Mas que o Senhor venha cada dia mais nos ensinar o verdadeiro caminho, que o Senhor Jesus ele nos diz, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, que venhamos seguir a ele, o propósito que ele tem para nossas vidas, para o que ele nos chamou, não seguindo homens, não seguindo leis de homens, que nós devemos seguir a palavra de Cristo e estarmos sempre em comunhão com a nossa igreja, em comunhão com Cristo. E essa palavra deixa para o seu coração, que o Espírito Santo possa falar melhor o coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.